A porção de promessa de hoje encontra-se em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13 a 14. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Como no caso de Saul, o Espírito do Senhor acompanha a unção aqui de Samuel a Davi. A partir desse momento, Deus começa a equipar Davi e a dirigir os detalhes de sua vida. Embora ainda demore alguns anos até que Davi suba realmente ao trono de todo Israel. Observe que Samuel unge Davi no meio de seus irmãos. Davi será ungido 3 vezes. A primeira vez aqui no meio dos seus irmãos, no meio da sua família. A segunda vez se encontra em 2 Samuel capítulo 2, verso 4, quando ele é ungido sobre a tribo de Judá, somente a tribo de Judá. E a terceira vez encontramos em 2 Samuel capítulo 5, quando ele realmente é ungido como rei sobre toda a nação de Israel. Às vezes alguém pensará que ao ser ungido para o ministério, todos rapidamente reconhecerão isso. Sua mãe pode reconhecer, outros podem até reconhecer sua unção. E aí muitas vezes nós perguntamos, por que nem todos reconhecem? Provavelmente é porque ainda não está na hora, não chegou a hora. Há um desdobramento do plano de Deus para o serviço ou ministério. Não podemos nos apressar. A unção é reconhecida por outros em etapas. Isso não acontece instantaneamente. Como aconteceu com Davi, isso acontece à medida que lutamos pelos outros, quando obtemos a vitória para os outros, quando cuidamos dos outros, apoiamos, ajudamos. Davi foi uma pessoa incrível, alguém segundo o coração de Deus, diferente de qualquer pessoa que o mundo já viu. Mas levou muitos anos antes que sua unção fosse reconhecida por todo Israel. Saul fora impaciente, mas Davi, pelo contrário, esperou pacientemente. Nós também devemos esperar. O versículo 14 também nos demonstra importantes lições. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Saul não pode reclamar, porque muito antes de Deus o deixar, ele havia abandonado o Senhor e demonstrou isso em sua falta de adoração a Deus e em sua falta de obediência ao Senhor. Saul não se importava com o Senhor. Agora Deus retribui, deixando Saul. Um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou, a Bíblia diz. Como um espírito maligno pode ser enviado por Deus, pelo Senhor? Os espíritos malignos e o próprio Satanás nada podem fazer sem a permissão do Senhor. Sendo assim, os demônios realmente servem ao propósito de Deus. Mas como? Talvez você me pergunte. Oferecendo
às pessoas uma escolha. Se não houvesse Satanás, as pessoas não teriam escolha. Portanto, nunca seríamos, ou melhor, nunca saberíamos se nosso amor por Deus é realmente ou era realmente genuíno. Nessa área, Deus oferece escolha. Ele diz: se vocês não quiserem me amar, andar comigo, acreditar em mim, vocês têm outra opção. Vocês podem ser enganados pelo inimigo. Na ausência do Espírito de Deus, os homens ficam vulneráveis à ação do inimigo das almas. Deus é soberano em todos os reinos, físico e espiritual. No entanto, a menos que nós nos submetamos ao Espírito de Deus, ao governo do Espírito do Senhor, não estaremos protegidos do mal e de seus efeitos devastadores. A consequência da ausência do Espírito é descrita pelo termo aqui atormentar, que significa ficar apavorado, perplexo mentalmente, com medo repentino. Isso afetou a capacidade de Saul de pensar de forma racional. Ele tornou-se violento, tirou a sua paz de espírito e o fez agir de forma insana. É neste sentido que se diz que Deus enviou o Espírito. Saul não está apenas sofrendo emocionalmente, ele está sendo influenciado agora por um espírito maligno. Há um contraste aqui entre Saul e Davi que se evidencia cada vez mais na vida desses dois homens. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 13, está escrito: o Espírito do Senhor desceu sobre Davi. No próximo versículo está escrito: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O que Saul perdeu, Davi ganhou. A vida dos dois homens, desses dois homens, certamente refletiu o fato desse contraste em relação ao Espírito do Senhor. Que esse Espírito vivo do Senhor esteja na tua vida, porque se estiver, você está seguro. Deus contigo.